Nós vamos diretamente a Moscou, onde Daniel Hitchner, craque da informação, está aqui para falar conosco dessa entrevista com Vladimir Putin. Inicialmente, Dobry Večer, que eu imagino que seja boa noite em russo, tentei pronunciar, depois você me conserte Daniel Hitchner. Primeiro explica para a gente quais são os bastidores dessa entrevista, onde você estava e como foi a preparação. Vladimir Putin, pessoalmente, é frio como aparenta? Pajalsta, Uribe, Pajalsta aqui de Moscou, 6 horas de diferença, já são quase 9 da noite por aqui. Eu tô bem à beira do rio Moscou, com esse prédio que está à minha direita, é chamado, não se impressione não, é chamado de Casa Branca pelos russos informalmente, é o escritório do primeiro-ministro da Rússia, o Mikhail Mishustin. E aqui a gente está bem com esse prédio atrás, a entrevista aconteceu no início da tarde em Moscou e, curiosamente, não foi no Kremlin. A gente pode imaginar, quer dizer, alguém que não conhece muito bem o dia a dia aqui na Rússia pode imaginar que Putin despacha do Kremlin. E, segundo seus assessores, ele não gosta muito de ir para o Kremlin, não. Ele prefere ficar na residência oficial, que é a Nova Ovariova. Fica ali a uns 40, 50 minutos do centro de Moscou, onde eu estou agora. Nós fomos para lá, aguardamos ali, diria que umas 3 a 4 horas, agenda bastante intensa e imprevisível de Vladimir Putin. Agora, um detalhe curioso é que desde que eu cheguei a Moscou na terça-feira, eu venho testando diariamente para Covid, com o PCR, aquele teste com cotonete na boca, cotonete no nariz, todos os dias. E hoje, eu e o grupo de mais 7 jornalistas dos BRICS tivemos que acordar mais cedo, às 6h30, 7 horas da manhã. Fizemos o último teste de PCR para esse encontro com o Putin. E o resultado só saiu pouco antes. Ali havia risco não só de alguém ser eliminado, como de, em caso de teste positivo, ter transmitido para os demais. Então era sempre ali um fator de tensão até o final. Daniel, eu quero saber um pouquinho sobre a sua avaliação em relação à posição de Putin, sobre a postura do Brasil no cenário internacional. Você fez várias perguntas, conseguiu adiantar, inclusive, a negativa sobre o G20, mas eu queria te ouvir. Qual foi a sua percepção sobre o Brasil? Tainá, observe que o Putin mencionou ao longo dessa entrevista apenas 4 ou 5 líderes. Ele falou muito efusivamente da proximidade que ele tem com Xi Jinping, da China. Falou também bastante, citou várias vezes Narendra Modi, da Índia, citou um pouquinho Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita, e mencionou, diante da pergunta que nós fizemos em nome da CNN Brasil, acabou citando o presidente Lula. Ele considerou essa proposta de paz com 6 pontos apresentada por Brasil e China como uma proposta equilibrada, nas palavras dele, e ele fez questão de dizer que tinha bons sedimentos, era uma boa concepção ali. Mas eu senti um pouco Putin fugindo um pouco ali de qualquer pergunta relacionada à possibilidade de Lula participar, ou ter uma participação mais efetiva em negociações de paz. Foi curiosa a resposta dele também sobre o TPI, sobre a possibilidade de ir ao G20, que ele descartou diante da nossa pergunta, porque o que ele colocou ali foi o seguinte: olha, o TPI não é um tribunal universal, ele não precisa ser respeitado por todos, mas eu poderia perfeitamente chegar a um acordo com o governo brasileiro, obter imunidade e ir sim ao Rio. Eu não estou indo, disse Putin, porque não quero tumultuar o encontro, não quero causar ruído no encontro, que todas as atenções estejam voltadas para mim. Essa foi a mensagem dele, ou seja, não deu o braço a torcer não, ele não quis entregar a toalha, não é porque ele estaria com medo de ir ao Rio de Janeiro e eventualmente ser preso. Ele, nas palavras dele, ele sempre foi na linha de que
não vai ao Rio de Janeiro para não tumultuar o encontro, Tainá. É um bom discurso, uma boa narrativa dele de dizer, não, o evento é importante, é um evento mundial, não quero causar. Agora, Dani, você está num país que está em guerra. Eu quero saber como está a Rússia nesse momento. Está fria, porque você está usando um cachecol, isso a gente sabe. Mas conta qual é a sua percepção de estar em um país em guerra. A gente vê sinais de guerra nas ruas de Moscou ou nem parece que a Rússia está em guerra contra a Ucrânia? Bom, Uribe, temperatura muito baixa agora, muito perto de 0 graus, sempre oscilando ali entre 0 e 5 graus, lembrando que é só o início do outono, então é exatamente aquele tempinho que a gente poderia imaginar de Moscou. Sobre guerra, não se vê nenhum sinal de guerra aqui em Moscou, mas a gente está muito distante dos campos de batalha ali já em território ucraniano, ou se você quiser chamar, como Putin chamaria, territórios russos em disputa, vamos assim dizer. O que se vê de efeito da guerra é muito efeito das sanções internacionais, das sanções aplicadas por países ocidentais, principalmente Estados Unidos e Europa. Então, quer dizer, imagina quem já veio para a Rússia em algum momento, quem já esteve em Moscou vai saber. O que era muito comum era você pegar um voo no Brasil ou, se você está em outra parte do mundo, e fazer uma conexão na Europa, na França, em Paris, em Frankfurt, em Zurique, em Londres. Isso hoje é absolutamente impossível porque não existem mais voos para lá. Então, por exemplo, o voo que eu peguei do Brasil, São Paulo, Istambul, lá eu peguei uma conexão de Istambul para Moscou, que hoje é a rota mais movimentada, a rota internacional mais movimentada da Rússia. Outro aspecto curioso é que mais de 1000 marcas ocidentais já deixaram a Rússia por causa das sanções. Então você entra em um shopping center da Rússia, ao contrário do que acontece, acho que hoje em quase todo mundo, em que as marcas são muito padronizadas, você vê a loja da Louis Vuitton, da Prada, os restaurantes de fast food, Coca-Cola, você não vê nada disso mais nos shoppings de Moscou. As marcas foram todas substituídas por locais. Então, sente-se o efeito na prática, na vida cotidiana, mas os russos sempre dizem nas conversas que eu tive aqui que estão lidando muito bem, porque as marcas, os produtos não desapareceram. Eles podem ter ficado mais caros ou foram substituídas por réplicas, mas não chegaram a desaparecer em nenhum momento, não.